Tá, eu quero que você não se assuste com o título desse vídeo. Eu sei que ele está sendo um pouco agressivo e, obviamente, como todo conteúdo de marketing de um marqueteiro, a ideia é chamar sua atenção. Sua atenção porque ela é preciosa no meio do mundo da internet. E, inclusive, é o ativo mais precioso do século XXI. E eu quero falar exatamente sobre isso nesse vídeo, que é mais um conteúdo de marketing de um marqueteiro. Não trabalho. O que isso significa? Obviamente, eu não quero negligenciar o trabalho. O trabalho é honroso, ele dignifica o homem, ele é importante, ele é necessário na realidade. E o homem, eu quero dizer homem e mulher, tá? Para todas as pessoas. O trabalho ele é importantíssimo, tá? Não estou falando do trabalho num contexto geral. Eu estou falando do trabalho duro, trabalho braçal, trabalho que às vezes toma muito seu tempo, não necessariamente só o braçal, mas aquele que toma muito seu tempo, aquele que você tem que se dedicar mais do que deveria, aquele que é cansativo, aquele que você odeia, aquele que não é prazeroso de fazer, aquele trabalho que, em resumo, mais te atrapalha do que te ajuda, não te gera nada em troca que seja ideal para você. E com isso, eu quero te explicar que existe uma grande diferença entre o trabalho duro com o crescimento real. Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que entender que tem uma grande diferença e discrepância no mundo de trabalho quando você fala de o trabalho em si de forma intensa, ele não necessariamente gera o resultado que deveria. Isso em todas as áreas. Às vezes você vai ser muito intenso no trabalho, naquilo que você está fazendo, na sua tarefa, no seu propósito, em tudo. A intensidade ela nunca vai ser melhor do que a qualidade, do que o formato de planejamento, etc. E tal. Se fosse assim, existiam muitos, e nada contra. Tá? Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra com Uberes que trabalham 12 horas por dia. Tá? Mas se fosse considerar isso, existiriam muito Uber que trabalhasse 12 horas por dia e que tivesse milionários. Eu sei que, de certa forma, é uma renda extra legal, uma renda principal legal, mas de certa forma é um trabalho duro e às vezes não tão prazeroso. Ou qualquer outro trabalho que seja, que você trabalha muito, que você dedica muitas horas do seu dia, muitas horas do seu tempo, que não é tão prazeroso assim. Então, por que eu estou fazendo essa distinção? É você entender que o trabalho que você tem, o trabalho que você está, e provavelmente se você está vendo esse vídeo é porque você está totalmente satisfeito com o seu trabalho, com aquilo que você faz. Você trabalha muito e você ganha pouco, você trabalha muito e até ganha por isso, só que às vezes não vale a pena. Isso significa que você precisa entender o cerne de que o trabalho duro, o trabalho intenso, por mais que honroso, mas o trabalho que não é tão, que não gera tanto o seu esforço assim, ele também é importante, ele também é honroso. A única diferença é que as pessoas elas entenderam que produtividade não é sobre o tempo dedicado, produtividade é sobre a solução daquilo que você está fazendo, a resolutiva. E a resolutiva às vezes leva um tempo muito menor daquilo que você está dedicando por horas. Por exemplo, já que eu peguei a história do Uber, vamos nessa ideia. Quando o Uber ele começa a fazer, normalmente é porque ele precisa de dinheiro, está desempregado, etc e tal, e aí ele não quer, enfim, não conseguiu o emprego, ou porque ele simplesmente gosta de trabalhar naquilo, é, ou porque ele é aposentado. Então ele faz aquilo, enfim. Cara, qual que é a questão? Quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro ele não é difícil de multiplicar. Tá? O dinheiro ele não é difícil de multiplicar. Como que você faz? Vendendo. Bom, tudo aquilo que você for fazer para você ter um bom retorno, você pode vender. As pessoas, por não saberem vender, elas não conseguem seguir na área de vendas. Está tudo bem, você pode ir para outras áreas, áreas que você não precisa de tanta venda assim, por mais que venda, ela rege tudo, mas você pode ir para outras fontes, outras coisas que vão te gerar um formato de venda diferente. A questão é, sabe por que muitas pessoas elas têm um trabalho duro? Sabe por que muitas pessoas elas fazem as coisas intensas, etc? Porque outras pessoas estão vendendo as horas delas. Porque outras pessoas estão fazendo com que elas paguem o salário delas mesmas. Onde está o cerne disso? Por exemplo, quem ganha dinheiro com a Uber? A própria Uber. Não importa as pessoas venderem cursos falando que Uber dá dinheiro, etc e tal. A própria Uber ganha dinheiro com isso. Vamos falar do mercado de afiliados. Quem ganha dinheiro com afiliados? Os donos de produto. Quem ganha dinheiro com dropshipping? Os donos de produto. Por quê? Porque tem alguém se dedicando e dedicando horas em projetos que nem são deles, não são projetos pessoais,
e isso acaba sendo um resultado meio infeliz. Por quê? Porque ele é um resultado ilusório, vamos dizer assim. Porque as pessoas se contentam com tão pouco. Então, onde está o cerne de tudo isso? Tudo começa na mentalidade. As pessoas elas acham, e por ter uma renda um pouco menor, ou porque nunca ter tido contato com dinheiro, vamos falar da classe menor, inclusive hoje, do Brasil, elas acham que dinheiro está limitado a 15 mil reais. E desculpa, 15 mil reais não é dinheiro. 10 mil reais não é dinheiro. Ah, mas o cara ele é Uber, ganha 10 mil reais. O cara é afiliado, ganha 10 mil reais. O cara é dropshipping, ganha 10 mil reais. Gente, 10 mil reais, sendo muito sincero, não é dinheiro. Principalmente no mundo da internet. E é esse o ponto. Por que que eu falo trabalho duro e trabalho inteligente? Hoje, se você trabalhar de forma digital, isso não é um convite para um curso, isso não é um convite para venda, isso não é um convite para nada. Pesquisa sobre. Se você trabalhar de forma digital e você tiver, sei lá, uma profissão específica como social media ou como gestor de tráfego, um contrato seu pode variar de 1.500 a 3 mil reais. Se você tiver de 5 a 10 clientes, você fatura 15 mil reais, mais de 10 mil. E detalhe, as horas dedicadas nem se comparam a 12 horas. E se você for uma pessoa inteligente, você vai começar a vender horas das outras pessoas. Por quê? Porque você vai ter um bom marketing. Então, qual é o ponto aqui? Isso não é sobre trabalho duro. Nunca foi. Dinheiro não é sobre trabalho duro. Crescimento não é sobre trabalho duro. É sobre um trabalho inteligente. E, inclusive, tem um vídeo aqui que eu quero deixar para você que eu falo que tudo é diagnóstico. Sabe por que as pessoas não conseguem ganhar dinheiro? Sabe por que as pessoas elas têm tantos problemas? Porque elas erram no diagnóstico. Elas acham que, ah, não, eu tenho que trabalhar muito. E você não tem que trabalhar muito. Para ser sincero, você trabalha muito quando você vai ganhar seus primeiros 10 mil reais por mês. E seus primeiros 10 mil reais você trabalha muito, realmente. Depois disso, você tem que delegar muito para ganhar 100 mil. Porque se você não delegar, você vai ser limitado à escala. Aí para você ganhar 1 milhão, você tem que começar a se conectar. Mas esse vídeo não é para falar sobre o que você tem que fazer ou não nesse aspecto. É mais para você entender a nível de mentalidade onde você deve estar. O seu trabalho e tudo aquilo que você faz, ele não é pautado em quanto você vai ganhar. O quanto você vai ganhar é com a mente, é a mentalidade que você tem. Se você tem uma fonte de renda hoje, sua mente é limitada. Aumenta, amplia a quantidade de fontes de renda que você tem. Você investe. Você investe no mínimo 10% do seu salário por mês. Você coloca em criptomoedas, ações, fundos imobiliários, CDB, CDI, enfim. Se você nem investe, tudo é mentalidade. E é por isso que a gente vive num limbo. Porque a gente acha que o cerne das questões está no trabalho duro, e não está. Ah, eu quero dinheiro, vai trabalhar. Nem sempre. Na verdade, você trabalha, só que não trabalha de forma dura, que é a nomenclatura que as pessoas usam. Trabalhar de forma intensa. Cara, você tem que trabalhar de forma inteligente. Então, trabalhe de forma inteligente. E como dito sempre, o meu contato ele segue na descrição. Para você me chamar para ter uma consultoria do seu negócio, uma consultoria pessoal, uma consultoria na sua agência de marketing. Se você precisa de ajuda com visão, com estratégia, com qualquer outra coisa que seja da área de marketing, eu estou disposto a te ajudar de uma forma consultiva. Porque afinal, eu sou apenas um marqueteiro que trabalha com marketing e gosta de produzir conteúdo para conversar com você e te direcionar para um caminho que seja ideal para você, para o seu cliente e para o seu negócio. Como dito sempre em todos os vídeos, eu fico feliz que a gente chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, ative a notificação, curte, comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque é um conteúdo muito relevante, de muito valor que eu produzo 100% de graça. Então continue acompanhando, ative as notificações, não esqueça, porque esse é mais um conteúdo de marketing de um marqueteiro.